E ingresso em juízo. O que é ingresso em juízo? Será que o órgão ele pode participar? Peraí, deixa eu ver só um negócio aqui. Tá. Será que o órgão ele pode participar de um processo judicial? Também, em regra, não. Porque se ele não tem personalidade jurídica, como é que eu vou processar uma pessoa que não existe? Porque o órgão não é uma pessoa jurídica. Ele não tem personalidade jurídica. Então, em regra, não participa de processo judicial. Em regra, não. Em regra, ele não participa de processo judicial. Só existe uma hipótese em que o órgão pode entrar com processo judicial. Vou botar outra cor. Só em uma hipótese o órgão pode entrar com processo judicial. Vamos botar aqui um salvo. Para impetrar mandado de segurança mandado de segurança. É a única hipótese em que o órgão pode entrar com ação judicial ou participar de uma ação judicial. É como eu falei, a gente não processa o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, a gente não processa um órgão público. Se você quiser processar, se você está com problema que, sei lá, você está na universidade pública e numa universidade pública é uma autarquia. Aconteceu um problema em um colégio municipal, uma escola municipal também é um órgão. Você processa o município, você não processa a escola, você processa o município. Claro, você vai processar o município explicando que o problema ocorreu na escola, mas a escola não tem personalidade jurídica, porque a escola é um órgão. É igual a PM, se a PM causa algum prejuízo, você processa o Estado da Bahia, para o Estado lhe indenizar, e não o policial militar ou o batalhão da PM, porque PM não tem personalidade jurídica. Então, ele não participa em regra de um processo judicial. Agora, ele vai poder entrar com mandado de segurança sempre que ele for impedido de atuar. Quando o órgão ele é impedido de atuar, ele pode entrar por conta própria com mandado de segurança. É a única hipótese do órgão atuar em processo judicial. Diga, você vai falar? Então, é a única hipótese do órgão atuar em processo judicial. Tá? Vamos retomar tudo que a gente viu sobre órgão. A gente viu que o órgão é um centro especializado de competência. A gente viu que o órgão não tem personalidade jurídica, ele é despersonificado. A gente viu que um órgão ele é subordinado hierarquicamente. A gente viu que um órgão, deixa eu ver só para não perder. Ele não pode celebrar contrato administrativo em regra. O único contrato que ele celebra é o contrato de gestão. E a gente viu que o órgão também não pode participar de processos judiciais. O único processo judicial que ele pode ajuizar é o mandado de segurança em caso de estar sendo impedido de atuar. Se alguém impede a atuação do órgão, ele pode entrar com mandado de segurança. É a única hipótese. Então, essas são as características do órgão. O que eu mais quero que vocês saibam aqui é essa ideia de dependência do órgão com a pessoa jurídica que o criou. Um órgão ele é totalmente dependente da pessoa jurídica que o criou. Então, a pessoa jurídica que o criou, que eu falo, é o município, o Estado, é a União. Então, o órgão ele depende, até as ações que ele vai executar, as políticas públicas que ele vai desenvolver, ele vai, na verdade, executar, ele vai só prestar o serviço, ele vai só fazer aquilo que a União determina, tá? Então, ele tem essa característica aí. Veja, essa é a característica dos órgãos. Nós temos
alguns tipos, né, uma classificação de órgãos. Deixa eu chegar para cá. Nós temos a classificação dos órgãos públicos quanto à posição estatal, ou seja, quanto à relação dele no Estado. Não tem, não? Tem, né? Ah, que susto. Então, quanto à posição estatal, o órgão pode ser classificado como independente, autônomo, superior ou subalterno. Independente, autônomo, superior ou subalterno. O que é um órgão independente? Esses são mais raros. Órgãos independentes são mais raros. São órgãos que têm autonomia. Então são órgãos que têm autonomia e independência, né? O próprio nome já diz. Eles têm autonomia e independência para tomar decisões. Então, tem autonomia. Quando eu falo autonomia, eu falo autonomia financeira, autonomia orçamentária. Pensa, por exemplo, na presidência da República. É um órgão. A presidência da República é um órgão. Então, é um órgão chamado independente. Ele não se subordina a ninguém. É raro, mas existe isso, tá? Órgãos autônomos. Órgãos autônomos, ele também possui, o nome já diz, autonomia. Ele também possui autonomia financeira, autonomia orçamentária, tomada de decisões. Qual é o único grau de vinculação assim? O órgão autônomo, ele se vincula ao órgão independente. Ele se subordina ao órgão independente. A única restrição dele é que ele se subordina ao órgão independente. Então ele tem autonomia administrativa, ele que vai decidir como é que funciona, se organiza, tal, mas ele se vincula, é subordinado. Você lembra que eu falei que eles são subordinados? Então é subordinado ao independente. Então, por exemplo, eu falei que a presidência da República é um órgão independente. Não é o presidente da República que cria os ministérios? Então ele cria os ministérios, o presidente da República, ele acaba tendo controle sobre os ministérios. Os ministérios se subordinam àquela pessoa jurídica, àquela pessoa que o criou. Assim como as secretarias também, né, que vai entrar aqui embaixo. Já os órgãos superiores, apesar desse nome superiores, eles não têm autonomia administrativa ou financeira. Os órgãos superiores, perceba que a gente está descendo na hierarquia. Eu comecei a falar de independentes, que são aqueles totalmente, né, são os top lá, que, né, possuem total independência. Falei de autônomo, que ele tem uma certa autonomia administrativa e orçamentária e financeira, mas ele acaba se subordinando ao independente. Falei também do superior, quer dizer, estou falando agora do superior. Já os órgãos superiores, eles não têm autonomia administrativa ou financeira. Esses dois últimos órgãos aqui, ó, são mais órgãos de execução de políticas públicas. A política pública vem aqui de cima dos independentes e dos autônomos, e os de baixo acabam executando essas políticas. Então, órgão superior. E o subalterno é a base da pirâmide. O subalterno obedece aqui a todo mundo, ele só faz executar o serviço que dão para ele. Então, são os agentes mais simples, né, que estão nos órgãos mais baixos da administração pública, são esses órgãos subalternos. Então, aqui a gente teria o presidente da República, aqui a gente teria o ministério, aqui a gente teria as secretarias, os superiores, e os agentes que atuam na secretaria seriam os subalternos, só fazem obedecer, né, sei lá, o setor de recursos humanos da secretaria. Então só faz mesmo executar um serviço. Então, em ordem de hierarquia, a gente tem aqui independente, autônomo, superior e subalterno. Aqui eu trago até um conceito que eu distingo para vocês: a diferença entre órgão, entidade e autoridade. Tem aí no material de vocês, acompanha aí. Um órgão é uma unidade de atuação integrante da administração direta e da estrutura da administração indireta. É aquilo que eu falei.
O órgão é uma unidade, é um centro especializado de competência. Ele atua. Geralmente, ele pode existir tanto na administração direta quanto indireta, mas se o concurso ele falar em órgãos, a gente parte do pressuposto que é a administração direta, tá? O que é uma entidade? É uma unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Então, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, elas são entidades, porque elas possuem isso aqui, ó, personalidade jurídica. Então, se o seu carro você estaciona seu carro no pátio do INSS, e aí o INSS está fazendo uma reforma, e cai lá uma tábua, uma pedra sobre o seu carro e lhe causa prejuízo. O INSS é uma autarquia. Não sei se já falei, não estou falando agora. Ele é uma autarquia. Ele tem personalidade jurídica própria. Então, se você for processar alguém, você pode processar o INSS, porque ele não é um órgão. Se ele fosse um órgão, eu não poderia. Mas como ele é uma pessoa jurídica, eu posso processar ele, porque ele tem a personalidade jurídica. E a autoridade é o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Uma autoridade. O mais importante é você diferenciar esses dois primeiros, ó. Órgão de entidade. São os mais importantes. Você saber que um não tem personalidade jurídica e o outro tem. A gente tem 3 órgãos aqui que eu trago mais para, no caso de vocês forem fazer concurso no Ministério Público ou no Tribunal de Contas ou algum cargo na Defensoria Pública. Porque esses 3 órgãos são órgãos diferentes, que estão previstos na Constituição. Eles não seguem muito aquela regra geral dos órgãos que a gente viu. O Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública, a gente chama de órgãos independentes constitucionais. Então, o MP, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública são órgãos independentes constitucionais. Por que são órgãos? São órgãos porque são criados por lei e não possuem personalidade jurídica. Beleza. Aliás, até bom ressaltar, tá? O órgão ele é criado por lei. Órgãos independentes. Por que é independente? Pois não se subordinam a qualquer outro órgão ou poder. Por isso que eu digo que ele é diferente. Porque nós temos a figura de um órgão independente. Ora, o órgão, eu falei para vocês que eles são subordinados. Só que pela natureza da atuação desses 3 aqui, eles não podem ser dependentes. Imagine o Ministério Público dependente de alguém. Como é que ele vai investigar esse alguém, se ele é dependente daquela pessoa jurídica? Ou então imagine o Tribunal de Contas dependente da União. Como é que ele vai depender da União e fiscalizar as contas da União? Então, por isso que eles são órgãos independentes constitucionais. E são constitucionais pois não integram a estrutura de qualquer um dos 3 poderes. Não integram a estrutura de qualquer um dos 3 poderes. Eles são específicos. Esses 3 aqui, eles têm essa característica. E eles existem assim porque está na Constituição. A Constituição quis assim. Em virtude, sobretudo, das funções que eles exercem na sociedade. Então, veja. Ainda sobre os órgãos, a gente tem uma certa classificação. Os órgãos, quanto à estrutura, eu posso ter um órgão simples ou um órgão composto. Um órgão simples é quando ele é único. Só existe aquela unidade e já forma aquele órgão. Um órgão composto é quando tem vários daqueles ali. Vários daqueles órgãos. E aí a gente chama de órgão composto. Ele é composto por vários. Então, simples e composto. Quanto à atuação estatal, eu posso ter um órgão singular ou colegiado, ou seja, eu tenho um órgão que toma decisão por conta própria. Um juiz, por exemplo, é um órgão singular, ele mesmo decide. É a mesma coisa. Estatal, funcional, a mesma coisa. Eu tenho um órgão que toma decisões por conta própria. O juiz é um órgão singular, por exemplo. Agora, um órgão que toma decisão colegiada, um tribunal, que tem votação.
Então, o órgão ele pode ser simples ou composto, singular ou colegiado. Simples e composto, estou analisando a estrutura dele. Tá? Por exemplo, o Congresso, a Câmara dos Deputados, ele é um órgão simples. O Congresso Nacional é um órgão simples. Né? O Congresso Nacional não, perdão, é outro exemplo. O Senado Federal é um órgão simples. Mas o Congresso Nacional, que é a junção dos dois, Senado e Câmara, eles são órgãos compostos, porque são os dois atuando ali. É igual a decisão também. A decisão lá ela é colegiada. São os deputados que votam, são os senadores que votam. Então é uma decisão colegiada. Quando a decisão parte de um só órgão, é uma decisão singular. Quando parte de vários, é uma decisão colegiada. Então, sobre órgãos é isso. Vamos ver esse primeiro aí. Quando as atribuições de um órgão público são delegadas a outra pessoa jurídica com vistas a otimizar a prestação do serviço público, há desconcentração. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Porque quando passa para outra pessoa jurídica, a gente chama de descentralização. Não é desconcentração, não. É descentralização. Então, passou para um órgão, desconcentração. Passou de um órgão ou da administração direta como um todo para outra pessoa jurídica, descentralização. 2. Não há previsão legal para a celebração de contrato de gestão entre a pessoa jurídica de direito público, política e a seguinte espécie, órgão público. Falso. Porque existe sim a previsão. É o único contrato que o órgão pode celebrar, que é o contrato de gestão. Então existe previsão legal sim, está na Constituição inclusive. O contrato 3. O contrato de gestão pode ser celebrado com órgão despersonalizado da administração direta. Verdadeiro ou falso? Verdade. Verdade. O contrato de gestão pode ser celebrado com órgão despersonalizado, que é o órgão, né, despersonalizado da administração direta. Verdade. Então aqui verdadeiro. Então, falso, falso, verdadeiro. Vamos ver a quarta questão aí. A quarta questão. Quem é a administração... Ah, não. Ah, eu já falei. Dá para você responder, já cheguei a citar. Vamos ver. Compõe a administração indireta. A. União, estados, municípios e Distrito Federal. Não, porque aqui... é a administração direta. União, Estado, Município, DF é a administração direta. Ele quer a administração indireta. B. Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista? Sim, essa é a nossa resposta. São as 4 pessoas jurídicas que integram a administração indireta. Autarquias, fundações, empresa pública e sociedade de economia mista. C. Serviços sociais autônomos e entidades filantrópicas? Não. A gente vai ver isso aqui, a gente vai chamar isso aqui terceiro setor. A gente vai ver na próxima aula, não é nessa não ainda. Terceiro setor. D. Órgãos públicos do terceiro setor? Não. Terceiro setor é diferente. Terceiro setor não é administração indireta. É, o próprio nome já diz, terceiro setor. Tá? Então, resposta, letra B. Então vamos voltar lá para a gente começar a estudar a administração indireta, né? Vamos lá, vamos começar a estudar a administração indireta. Eu já cheguei a mostrar para vocês o que é a administração indireta, quem são as pessoas jurídicas. Mas vamos ver as características dessa administração indireta. O que é que resulta, quais são as consequências resultantes de um poder público, como a União, o Estado, o município, criar pessoas jurídicas para atuar junto a ele.
Quais são as consequências? Como são essas pessoas jurídicas? Qual o tratamento que a gente dá a essas pessoas jurídicas, no caso, autarquias, fundações e as empresas estatais? Primeiro, independência para agir. Quando o poder público cria uma pessoa jurídica, quando ele cria uma autarquia, por exemplo, ela tem independência para agir. Ela age por conta própria. Pense o seguinte: ao ter personalidade jurídica, o poder público dá uma grande força àquela pessoa. Porque se ela é uma pessoa jurídica, ela é uma outra pessoa, é uma outra cabeça pensando ali. Então, ela é uma personalidade jurídica, ela tem independência para agir. Outra coisa, autonomia administrativa e financeira. Autonomia administrativa e financeira. A administração indireta, ela tem essa autonomia administrativa e financeira. Elas têm personalidade jurídica própria. Personalidade jurídica própria. Só quando tem autonomia administrativa e financeira, quer dizer que ela vai saber o que faz com o dinheiro que ela recebe, ela que decide a forma como gasta, ela que decide a sua organização interna. Isso que é autonomia administrativa e financeira. Personalidade jurídica própria quer dizer que ela responde pelos seus próprios atos. Ela é uma pessoa jurídica, ela responde pelos seus próprios atos. Agora, o que ela não tem é autonomia política. A autonomia política ela não tem. O que seria essa autonomia política? Seria capacidade de legislar. Ela não tem capacidade de legislar, de tomar decisões políticas. Autonomia política, ela não possui. Pode ser agora? Então veja, aquela estrutura que eu já falei para vocês, ela está aqui: autarquias, fundações, empresa pública, sociedade de economia mista. Eu não falei das associações, porque eu vou explicar ainda lá no finalzinho, mas as associações, elas são uma espécie de autarquia, tá? Por isso que eu não cheguei a falar, porque é um tipo de autarquia, as associações. Então, que foi criado depois. Então, essas pessoas jurídicas, elas foram criadas por meio do Decreto-Lei 200 de 67. Em 1967 foi criada há muito tempo nessa estrutura. E o interessante delas é o seguinte: o interessante é que dentre essas 4 pessoas jurídicas aqui, a gente vai ter 2 pessoas jurídicas de um tipo e 2 pessoas jurídicas de outro tipo. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que autarquias e fundações, elas são pessoas jurídicas de direito público, são pessoas jurídicas de direito público. Já as empresas públicas e sociedade de economia mista, vamos dar cor aqui, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Então já informo a vocês que é possível que a administração pública ela crie pessoa jurídica de direito privado. Quando a gente for estudar daqui a pouco o que é empresa pública, o que é a sociedade de economia mista, a gente vai entender o porquê delas serem pessoas jurídicas de direito privado. Porque essas empresas aqui, as chamadas empresas estatais, elas são criadas para atuar no mercado. Aqui nós temos, exemplo, Petrobras, por exemplo, Banco do Brasil também. Então são empresas que elas atuam no mercado econômico. E por atuarem no mercado econômico, elas têm que ter essa personalidade jurídica de direito privado. Porque se ela tivesse personalidade jurídica de direito público, ela estaria em vantagem e acabaria prejudicando o mercado. E não é isso que o poder público quer. Ele não quer prejudicar a iniciativa privada.
É por isso que ele dá esse tratamento aqui a essas pessoas. Tá? Então, para o primeiro momento, vamos só ficar com isso, com o fato de que essas duas primeiras são pessoas jurídicas de direito público, em regra, e essas duas últimas são pessoas jurídicas de direito privado. Isso aqui, para o momento, está de bom tamanho. E associações são espécies de autarquia. Vamos ver primeiro as autarquias. Quais são as características da autarquia? Se isso funcionar para você, eu sempre gosto de dar um exemplo de um órgão para vocês irem, sei lá, talvez algumas pessoas acabam associando, por conhecer os órgãos, por conhecer as pessoas jurídicas, acabam associando. Então, exemplo de autarquia que eu posso lhe dar é o INSS e a UFBA. INSS, UFBA são exemplos de autarquia. Então, ao eu falar as características, talvez você associe algo ou não, né, para poder facilitar o aprendizado. UFBA, no caso, qualquer universidade federal, geralmente é uma autarquia. Então, a primeira característica de uma autarquia é que elas são criadas por lei. As autarquias são criadas por lei. O que significa ser criadas por lei? E aí, não sei se você está anotando ou se você está grifando, a expressão criada é muito importante. Ela é criada por lei. Está aqui o criada, porque a gente vai ver daqui a pouquinho o que é que pode acontecer além de ser criada. Significa o seguinte: o poder público, ao fazer a lei, quando a lei é aprovada, a autarquia foi criada. Então, antes de existir a UFBA, teve uma lei que disse: a partir de então, crie-se a Universidade Federal da Bahia, que vai prestar o serviço de educação de nível superior, blá, 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 blá. Então, naquele momento em que aquela lei passou lá e foi criada, foi aprovada, a Universidade Federal da Bahia foi criada. Então, ela é criada por lei. Aliás, a autarquia, por ser uma pessoa jurídica de direito público, vamos relembrar aqui, nunca é demais, por ser uma pessoa jurídica de direito público, ela tem que ser criada por lei. Se lembre do princípio da legalidade. E uma coisa interessante: as regras que eu falar aqui para a autarquia, elas estão valendo para as fundações. Então é um estudo só. Autarquias e fundações, ambas são criadas por lei. As eventuais diferenças que tiver, eu vou explicar depois das fundações. Só acrescentar mesmo. Então veja, a autarquia, que é uma pessoa jurídica de direito público, e ela é criada por lei, quando a lei é aprovada, ela é criada, ela é criada para prestar serviço público. Qual é a atividade desempenhada pela autarquia? É a prestação de serviço público. Uma autarquia, ela é criada para prestar serviço público. Então, a gente tem autarquias que são de educação, autarquias às vezes criadas para prestar serviço público de saúde. O poder público pode criar essas autarquias aí. Regime jurídico. Sempre que eu falei regime jurídico, quando vocês virem a expressão regime jurídico, pensa no conjunto de normas. Qual é o regime jurídico da autarquia? Em relação aos seus atos, os atos que ela pratica são atos considerados administrativos. Administrativos. Olha, eu quero que vocês pensem o seguinte: quando eu falo que a autarquia ela é uma pessoa jurídica de direito público, eu quero que vocês pensem assim: a autarquia, ela é como se fosse o próprio Estado. Todas as regras que eu aplico ao Estado, eu vou aplicar a uma autarquia, só que ela tem personalidade jurídica própria.
tudo que eu pensar para um Estado, eu penso para uma autarquia. Só que ela é uma pessoa jurídica autônoma e independente. Então, ser pessoa jurídica de direito público significa que tudo que a autarquia fizer é como se fosse o Estado fazendo. Só que o Estado deu a personalidade jurídica a ela de direito público, no sentido dela se responsabilizar por aquilo que faz. Então, os atos que a autarquia pratica são atos administrativos, porque elas são pessoas jurídicas de direito público, então é como se fosse a administração pública atuando. Da mesma forma, para fazer contrato, a administração pública precisa realizar a licitação. Então, as autarquias, quando forem celebrar contrato, também devem fazer licitação. Por quê? Porque elas são pessoas jurídicas de direito público. É como se fosse o próprio poder público realizando um ato ou um contrato. Então, a Lei 8666, Lei 8666/93. Lei 8666/93. Ela é uma lei que se aplica também à autarquia. Aliás, a lei de licitação, né? Essa lei daqui é a lei de licitação e se aplica a autarquias, que elas têm que realizar a licitação para poder fazer os contratos, que também são contratos administrativos. Também são contratos administrativos. Então, seus atos e seus contratos são administrativos. E a autarquia sempre deve realizar a licitação quando vai contratar. Responsabilidade civil. Quando eu digo a expressão responsabilidade civil, eu estou perguntando o seguinte: se a autarquia causar um dano a alguém, quem responde? É ela ou o Estado? Ela mesma, porque ela tem personalidade jurídica. Então, a autarquia responde pelos seus próprios danos, pelos danos que causa, no caso, né? Então, a autarquia responde pelos danos causados. A autarquia responde pelos danos causados. Aí o concurso pode lhe perguntar: e o Estado, ele pode ser acionado? Será que em alguma hipótese o Estado que criou a autarquia, e aí, lembrando, o Estado é em sentido amplo, né? Pode ser uma autarquia municipal, pode ser uma autarquia estadual ou uma autarquia federal. É Estado no sentido de poder público. O Estado, será que ele pode ser acionado em alguma hipótese? Será que existe alguma situação em que mesmo a autarquia me causando um prejuízo, eu posso acionar o Estado? Existe só uma possibilidade, que é no caso de a autarquia não ter dinheiro. Se a autarquia não tiver dinheiro para pagar o prejuízo, aí eu posso acionar o Estado. Tá? Então a doutrina costuma dizer que é uma responsabilidade subsidiária. O Estado pode ser acionado de forma subsidiária. Ou seja, primeiro é a autarquia que responde. E é ela que tem a responsabilidade. Se não tiver dinheiro, ela não puder pagar, aí eu posso processar o Estado. Aí o Estado assume a responsabilidade junto à autarquia. No mais ela se vira. Geralmente é difícil chegar a esse ponto aqui, né, de o Estado ser acionado. Porque ela sempre tem dinheiro, assim. E porque ela não precisa pagar imediatamente. Por isso eu digo, sempre tem dinheiro, porque ela não paga imediatamente, ela paga em forma de precatório. A gente vai chegar lá nesse precatório ainda. Os bens das autarquias. Quais são as regras que a gente aplica aos bens das autarquias? Se a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, o bem da autarquia será bem público ou privado? Público. O que é que implica dizer ter bens públicos? Ter bens públicos implica em uma série de proteções.
Os bens das autarquias, por serem públicos, eles são protegidos pela lei. Porque os bens do Estado também são protegidos pela lei. A gente não pode, o poder público não pode sair vendendo os bens estatais, ou o Estado não pode perder os bens na justiça de qualquer forma, porque se entende que se o Estado perde bens, a gente pode acabar prejudicando a própria prestação do serviço. É por isso que os bens do Estado são protegidos. Então, tem 3 espécies de proteções em relação aos bens públicos, e o que se aplica às autarquias também. Os bens de uma autarquia, eles são relativamente inalienáveis. O que é alienar? Alienar é vender. Eles são relativamente inalienáveis. Então, eu posso vender, mas de forma relativa. Ou eu não posso vender de forma relativa, vai dar a mesma coisa. Quando eu digo que um bem da autarquia ele é inalienável, é porque só pode vender os bens que não forem utilizados, que não estiverem sendo utilizados. Então só vendem bens inutilizados. Então, se a autarquia utiliza lá carros para prestar o serviço, aquele carro não pode ser vendido, pois ele está sendo utilizado. Segunda característica, são impenhoráveis. O que é um bem impenhorável? É que não pode ser tomado na justiça. Tá? Bens impenhoráveis não podem ser tomados na justiça. Não podem, a autarquia não pode perder os bens na justiça. Então, mesmo que você tenha uma dívida, que você não, que a autarquia tem uma dívida com você, você processa a autarquia e aí ela é condenada a pagar. Você não pode querer, olha, ela tem um carro, vamos penhorar esse carro, vender e pagar a minha dívida. Não pode ser assim. Que os bens não podem ser desfeitos, não pode perder os bens da autarquia, nem em processo judicial. Porque imagine todo mundo querendo penhorar os bens, vai chegar um momento que vai estar com nada. E impossibilidade de oneração. O que é impossibilidade de oneração? Significa que os bens das autarquias não podem ser dados como garantia. Impossibilidade de oneração consiste na impossibilidade de se dar um bem da autarquia em garantia. Não pode acontecer isso com os bens das autarquias. Então, eu não posso, primeira hipótese, hipotecar o bem da autarquia. Não pode ser objeto de hipoteca. Puxa. Vou botar aqui para ganhar espaço, tá? Não pode ser objeto de hipoteca. Diga. A colega perguntou assim: aquelas casas que tem no Pelourinho, os donos não podem hipotecar? Aquelas casas que tem no Pelourinho não são autarquias. Pelo menos todas, eu não sei se tem alguma autarquia no meio, mas são casas de pessoas mesmo, de particulares. O poder público tem algumas casas ali, e os particulares também são donos daquela casa do Pelourinho. É porque ali no Pelourinho ocorre patrimônio histórico, é tombamento. O Pelourinho é tombamento. O que é o tombamento? O tombamento é assim: você tem uma casa que é sua, mas o poder público pode tombar a sua casa. Tombar e dizer assim: a sua casa agora ela tem uma série de restrições. Você não pode mudar a fachada, você só pode construir se eu mudar a fachada se eu permitir, sabe? Então ele não toma a sua propriedade. A propriedade continua sendo sua. Então você pode vender, ela pode ser penhorada. Tem regras. Ela pode ser penhorada, mas a pessoa que vai comprar a casa já compra sabendo que não pode mudar a fachada. Então, ali no Pelourinho é tombamento. Assim, tem casas públicas também. E se alguma daquelas casas ali for do município, por exemplo, aí ela não pode ser penhorada. Tá? Mas não é pela localização. É pelo fato de ser uma casa, é um bem público.